Que é o meu amigo Selmo Camargo, o famoso poderoso Vozão, um caba que eu gosto muito. Põe ele na tela aí, para o torcedor conhecer. Quem já conhece. Quem não conhece, está aqui o nosso amigo El Carecon. Agora eu me lembrei da turma do Ayrton Martins. Cabeça de joelho, cabeça de lua, são só os mais leves. O Rodarante rolou? Os mais leves, esses aí. Tá? São os Mas mais é um leves. caba que eu gosto, a gente só brinca com o que a gente gosta. E o Selmo é um torcedor do Ceará, esse é um torcedor e está aqui seguindo a mesma linha lá da gente, dos meninos lá do Resenhando, que é a linha do contraponto, não é a linha do calango, dos empolgados. A gente procura ver a realidade e cobrar sempre pelo melhor do clube. O clube pode ser campeão mundial, mas a gente está lá sempre cobrando uma melhoria. Boa tarde, Selmo Camargo, poderoso Vozão aqui, que honra você estar participando aqui. Primeira vez aqui da Voz do Mais Querido, meu irmão. Rapaz, que honra minha participar do programa. Obrigado pelo convite. O time pode estar em primeiro lugar no mundo, pode ser campeão mundial. Ele sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre vai ter algo para corrigir, sempre vai ter mais um bom jogador para contratar. O clube de futebol não para nunca, é 24 horas, é uma indústria de entretenimento, né? E não adianta você pensar o contrário. Quem pensa o contrário dorme e não imagina o que pode acontecer no outro dia. O time tem que ter planejamento sempre, constante, e ter gente capaz de fazer esses planejamentos, porque se não fizer, vai ficando para trás, vai ter uma hora que, quando procura terra nos pés, a terra já tem coberto a cabeça, e aí já tem morrido, já enterrado. Essa que é a verdade. Selmo, como é que tá a tua cabeça se referindo à Série B? Você faz parte da turma que ainda acredita? Você já jogou a toalha? Como é que está o pensamento do cronista Selmo Camargo e do torcedor? Porque o torcedor é uma coisa, o cronista é totalmente diferente. O torcedor está sempre querendo mais, né? Mas o cronista ele já vê mais com a razão. O torcedor, ele sempre vai ser um iludido. Tem uma frase do Zezé de Camargo que eu nunca esqueci. Ele disse que a maior coisa que existe no mundo é a esperança de pobre. E aí eu acrescentaria, e a de torcedor também. O pobre nasce e morre achando que um dia vai ganhar na loteria, vai ficar rico. O torcedor vai ter sempre a ilusão de que seu time vai ser o melhor time do mundo, que vai ser campeão brasileiro, que vai ser campeão de Copa do Brasil, enfim. Se nós não soubermos separar isso, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum e o torcedor vai ser sempre frustrado, né? A razão me diz muito claramente: o Ceará não sobe esse ano. Principalmente, o Carlos, os resultados desse final de semana não estão ajudando o Ceará. Não estão ajudando o Ceará. O Ceará, mesmo ganhando amanhã da Ponte Preta, o Ceará ainda vai ficar a 6 pontos do G4. Aliás, eu estou falando isso a título de hoje, né, de sábado às 13h35. Né? Se algum time que está na frente dele ganhar mais algum jogo agora, esse final de semana, ele vai ficar, mesmo ganhando, continua atrás. Porque o Ceará ele tem uma guerra muito, muito difícil. Né? Não é só ele com ele não depende mais só dele, ele depende de ganhar e do tropeço dos outros. E aí, meu amigo, não dá para combinar resultado com ninguém. Né? O Sport ontem perdeu de 3-1, fiz até um vídeo agora zoando lá o pessoal, o Nerd, o Luiz Heitor, a galera, estava até zoando com eles aqui, né? Mas a gente vê, eu acabei de lançar um vídeo também no canal falando de média de público, né? O Ceará tem 24.777 torcedores por jogo. Um time desse merecia coisa melhor, né? Merecia mais respeito. Eu, como cronista, não acredito que o Ceará suba. Tá? Como torcedor, gostaria muito. Mas eu me divido em algumas situações, também como torcedor. Será que subir, certo? Será que subir não é privilegiar tanto erro cometido por essa diretoria? Tá? Essas perguntas a gente se faz. Né? Será que está tudo certo se subir? Né? Mas mesmo assim, isso aí para mim pouco importa. Eu queria que o Ceará subisse. E aí nós tivéssemos uma briga para resolver lá na Série A e não na Série B. Porque estar brigando para resolver problema na Série B é triste. Tá? Agora, sinceramente, com os resultados que têm acontecido, pelo rendimento do time dentro de campo, embora tenha subido bastante a qualidade do time com a chegada tanto do Barleta como do Saulo, mas eu acho que o Ceará ainda deixa muito a desejar. Não é um time que inspira confiança. E eu sempre falei, Carlos,
Eu tenho medo, eu falava desse jeito, eu tenho medo de, na hora que a gente precisar de rendimento para ganhar e entrar no G4, a gente fraqueje. E é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo, cara. Eu acho, tá muito parecido, Selmo. Você lembra dos anos, começo dos anos 2000, o Ceará na Série B, e aí o Ceará ficava na boquinha para entrar no G4, precisando ganhar o jogo, aí perdia, aí depois chegava perto e nunca entrava. Pertinho. Nós tivemos com Goiás aqueles 3 jogos, né? Que o Ceará perdeu um, ganhou o outro e jogava por mais uma vitória para subir para a Série A e nós ficamos para trás. Sempre foi assim, na verdade. Se a gente imaginar a história do Ceará, historicamente, o Ceará foi sempre um time que, na hora da onça beber água, em grandes decisões, ele deu uma recuada. Né? Quantas vezes nós ficamos na mão em Copa do Brasil, quando a gente tinha tudo para chegar em mais uma final da Copa do Brasil, em 2005 contra o Fluminense, nós ficamos. Né? Empatamos 2-2 lá, levamos um 4-1 em casa, que foi algo desastroso. Né? E falta, eu acho que a gente mudar realmente o patamar do time, viu, Carlos? Para a gente pensar maior, pensar a brigar maior, exatamente. Sabe? Pensar em brigar grande. Não é só contratar jogador, não é só fazer campo sintético, não é só ter cozinha boa, hotel bom, não é só estrutura. Tem que mudar a mentalidade da diretoria, tem que mudar a mentalidade do torcedor, principalmente do torcedor, Carlos. Tem torcedor que me enche o saco. Eu tenho os haters, né? Eu vim aprender esse termo agora no YouTube. Os caras me perseguindo muito, rapaz, porque eu recrimino a forma com que o Ceará está sendo dirigido. Eu te confesso, são os masoquistas. Bloqueio tudinho, cara, não estou nem aí, te juro, não dói nada, mas incomoda o sujeito não enxergar qual o torcedor do Ceará, de sã consciência, meu irmão, que está satisfeito com o time numa 10ª colocação de Série B do Campeonato Brasileiro. Se tem alguém satisfeito, não torce Ceará, o Carlos. Está se enganando. Está se enganando. Quando o cara perde o tempo dele para ir no meu canal, para ir no seu canal, para vir aqui no canal da Voz do Mais Querido e vai discutir conosco a nossa insatisfação por ter um time grande, maravilhoso, um time, sabe, de ponta do Nordeste, brigando no 10º lugar de Série B, meu irmão. Sabe, com o orçamento que tem, se dissesse assim, cara, não tem dinheiro para fazer um time que preste, a gente está aí com o que tem, mas é muito diferente disso, cara. É simplesmente gestão que falta no Ceará. Né? Simplesmente gestão. Isso dói no coração da gente. Dói no coração da gente. Porque eu queria, mais uma vez eu digo, sempre repito isso não me canso de dizer. Eu queria ver o Ceará jogando e a gente disputando uma Libertadores. Eu queria ver o Ceará brigando para ser campeão brasileiro da Série A. Eu não queria estar falando em Ceará em 10º lugar de Série B, nunca, jamais na minha vida. Eu não queria isso. 11º, né? Já. Caiu, né? Caiu, 11º, caiu. Pois é. E a tendência, porque tem uma hora que não é só ele ganhar, é como eu digo, né? Se você vai ver os resultados, Vila Nova ganhou, Atlético de Goiás ganhou, Guarani ganhou, são concorrentes diretos do Ceará. Concorrentes diretos do Ceará. Então o Ceará. Está em 10º. E não é só torcer para o G4 tropeçar, não. Porque o G4 tropeçando tem ainda 6 na frente para o Ceará brigar e desbancar esses times. Então, cara, é muita matemática, uma reta final de campeonato perfeita e ainda torcendo pela imperfeição dos outros. Porque não basta só ele ganhar, como eu disse. Uma coisa aqui? Tem que torcer pelos outros, né? Olha, só para ter uma ideia, o Ceará está a 6 pontos, 33, 7 pontos do 6º colocado. É muito difícil, Carlos. Se ilude quem quer. 7 pontos do 6º colocado. Quer dizer, o pessoal está preocupado só com o G4 e o pessoal diz assim, cara, mas o Ceará pro G4 é 9 pontos. Quanto é que tá? Quantos pontos aí, só para dar uma olhada aqui pro G4? Agora 9, 42, né? 9 pontos. Agora 9 pontos. 3 vitórias. Beleza, se o Ceará estivesse disputando o campeonato sozinho. Se ele estivesse jogando sozinho. Olha, se ele tivesse jogando sozinho, tá? E vencendo. E vencendo. Né? Porque se parar todo mundo e der 3 partidas a ele, talvez ele não entre no G4. É verdade. Entendeu? É verdade. Difícil, cara. Aí acredita em Papai Noel quem quer. Tá?
eu nunca vou estar aqui com o intuito de enganar o torcedor ou enganar o meu coração, ou falar algo para agradar a B, a C, que seja diferente do que eu acredito. O que eu acredito é uma coisa, o que eu queria era outra, bem diferente. Essas duas coisas a gente tem que ser racional, né? E tem que saber expor isso para as pessoas. É uma pena que tem gente que não entende. Tem gente que acha que a gente opinar dessa forma é como se a gente estivesse torcendo contra, é como se a gente tivesse. Esses dias o cara me chamou e disse assim: você está causando, está tumultuando o Porangabuçu. Eu disse: meu irmão, se eu tivesse esse poder de tumultuar, pode ter certeza, eu estaria lá agregando, eu teria poder para chegar lá e agregar alguma coisa. Meu canal é muito pequeno, meu canal tem 3.100 seguidores não quer dizer apenas, nada, meu irmão. inscritos, tá? Entendeu? Eu não tenho essa força, não. Não tem essa força, não. Então, eu fico feliz porque, por exemplo, no universo, Carlos, de gente que assiste a gente durante o mês, é um ou outro que fala esse tipo de coisa, né? Mas sempre tem. Não chega a 1%, não, mas tem. E incomoda a cegueira do sujeito. O cara não enxergar. O cara achar que nós temos uma administração que está funcionando, o cara achar que está tudo beleza, que os jogadores são bons e tudo. O jogador não está acertando, mas será que contratou jogador bom? Cara, eu preferia que ele tivesse contratado jogador ruim que estivesse rendendo. Do que jogador bom, chinelinho, que não rende nada. Está cheio no Ceará. Paraíso do jogador preguiçoso que não quer fazer nada. Me chamar cedo é um deles. Nossa, esse aí é um exemplo disso. De vidro, né? Também com aquela mulher dele em casa, ele não quer sair de casa. Agora imagina, Carlos, se o Ceará não pagar o sujeito desse. Olha, esse cara está no Ceará há mais de um ano. Com certeza, ele não jogou 4 meses desse um ano que ele está no Ceará. Tá? Ele não se colocou à disposição 4 meses. Mas na hora de ir embora, ele vai querer receber tudo direitinho. O Jô. Né? Ele vai querer receber tudo direitinho. E aí, cara, como é que fica? Né? Ou seja, é bom demais receber sem trabalhar, rapaz. É muito bom. Né? Viu, Selmo? Aqui já teve gente aqui que me culpou a invasão do gramado lá do jogo Cuiabá. Entrou aqui um cabo no chat me culpando. Eu falei, meu irmão, eu tava nem no jogo, eu fui. Né? Mas assim, a gente aqui, eu vejo muita gente preocupada. Eu vou tocar nesse assunto de novo. Eu falei na nossa live lá, na quinta-feira, uma ótima live. Queria até agradecer ao Ayrton Martins por ter participado da live com a gente, né? Foi uma live muito legal, dos 3 canais aí, Alvinegro, Resenhando, Poderoso Vozão e o Ayrton Martins, o canal A Vida do Alvinegro. Uma live muito boa, foi muito salutar o que a gente conversou ali. E eu vou repetir o que eu disse lá, cara, a gente aqui fica discutindo pontos, se vai subir, se não vai subir, jogador X, jogador Y, treinador, outro treinador, troca treinador, não troca treinador. A gente fica preocupado se vai para a Série B, quantidade de sócio. Cara, isso aí não adianta nada se você não tiver isso aqui. Eu acho que a gente tem que questionar hoje a gestão do clube, é a diretoria do clube, para a gente ter a médio e longo prazo mudanças. Porque agora não dá para se mudar nada. A gente está disputando a Série B em meio de tabela, fazer o quê? Agora perdemos todos os prazos, né, Carlos? Nós perdemos todos os prazos para mudar a situação, nós perdemos esses prazos. E a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer um Ceará novo, o que é mudança do estatuto. Por isso que eu estou cobrando, pegando nessa tecla. Mudança do estatuto, o que é? É rasgar o estatuto feito pelo aquele povo, né? Que queria realmente foi feito por aparelhamento mesmo, para fazer mesmo ali, foi feito de um jeito de blindar aqueles que estão lá. Foi feito para isso, pensando unicamente nisso, de se eternizarem no poder, e foi feito pela essa gestão ainda já, nessa gestão aqui, que eu falo a mesma, que é Evandro barra João, Robson barra João Paulo, que é a mesma continuação, é o mesmo grupo, só troca de cadeiras, babão, porque tu fica imaginando que o João Paulo é diferente, não é. É a mesma coisa, o mesmo. É só você pegar os modos operantes, igual, até a forma de falar. Eu lembro o Robson, quando o João Paulo vai para uma coletiva. Só que ele aparenta ser mais humilde do que o Robson, só isso. Ser uma pessoa que escuta mais. Mas não adianta escutar e fazer diferente. Escutar e não fazer nada
que as pessoas, pelo menos as pessoas que querem o bem do Ceará, pedem, né? O que era fazer uma limpeza, trocar o departamento de futebol, profissionalizar o departamento de futebol, né? Fazer um planejamento, um projeto, uma metodologia de trabalho, como eu estava cobrando aqui no início da live, para se pegar jogadores da base e ser independente do treinador, ter jogadores, tanto jogadores que subam para o profissional e que o treinador use esse jogador até numa competição inferior, uma competição menor, um pouco mais. Uma competição que não tenha tantos refletores, né, que chama, né? Copa Fares Lopes, Campeonato Cearense, né? Vai Os que dando se destacar mais, botar numa Copa do Nordeste, entendeu? O ambiente do time profissional é diferente do ambiente da base. Mas aí o Ceará prefere mandar para um grande clube do que aproveitar jogadores. Mas o Ceará tá ganhando alguma coisa, poderia ganhar mais, cara pálida. Mas quem vai apostar que esse jogador vai estourar. Mas, meu amigo, futebol é risco. E se o Ceará continuar nessa zona de conforto, não querer subir jogador, com medo de jogador, não ser aproveitado, achar melhor negociar logo, a gente está perdendo dinheiro. De vez de o pessoal achar que está ganhando, porque vendeu o Marcos Vitor por 2,5 milhões, vendeu o fulano por 3, que está ganhando, mas poderia o lucro ser bem maior. É só ser mais ousado. Porque toda aposta tem risco. E o Ceará não quer correr esse risco. Tudo bem que o Ceará caiu, não tem que correr tanto risco, mas, porra, tem jogador aí como tem 2 jogadores bons do Sub-20, 2 centroavantes, porra. O Pablo e o Caio, eu acho. Ezequiel. Pablo e o Ezequiel. Muito bom jogador, muito bons jogadores. Então, por que não dar oportunidade? Então, a gente fica aqui preocupado, muita gente preocupada com o resultado de amanhã, com o resultado se sobe, se não sobe. Gente, não adianta. Se acontecer um milagre, premiar a incompetência, como o Samuel tão bem falou, né? Premiar o não merecimento da diretoria de subir o time por tantos erros, mas vamos supor que os deuses do futebol resolvam dizer: Ceará sobe, né? Foi um milagre aí. O Ceará vai subir, vai bater e vai voltar. Porque o pessoal que está lá é o mesmo, os modos operantes são os mesmos, o tipo de contratação, o tipo de visão, o looping de jogadores e de empresários são os mesmos. Se você for fazer aqui um levantamento, foram só 2 fora da curva, o resto foi tudo a figurinhas carimbadas que já passou, voltou, principalmente jogadores. Você pega Richardson, pega quem mais aqui? Teve o Richardson, teve aquele que veio lá do Japão também, o Wesley, Felipe Menezes, o Felipe Baixola, quantas vezes passou aqui, o Reina. Então, se você for pegar um levantamento, o Ceará vai buscando os mesmos jogadores, e jogadores que até não jogaram nada. O que foi que o Reina, meu irmão, jogou pro Ceará ir buscar 3 vezes no futebol internacional. Tá? Então, assim, quando não tem olheiro capacitado para ir buscar um jogador. Aí você olha para a base aqui do lado, o Ceará tem visão para ir buscar jogadores na África. Eu acho muito massa, cara. Jogadores do futebol africano é um mercado que está se abrindo aí. O Ceará está trazendo jogador a quase custo zero, que eu soube. Então isso é muito salutar, é muito importante. Aí você olha para o profissional olha, nem sabe, olha ali para o mercado ali e é aquilo ali. Qual é o empresário? Pode trazer. Porra, cara, tá aí a janela, Selmo, tá aberta ainda, mas para o futebol internacional, para o Chile, para o Paraguai, para o futebol argentino. Mas os caras não tem risco de perder jogador ainda, viu? De ir buscar e de ter conhecimento de arranjar um jogador para trazer. Bem que agora não adianta, porque para mim a Inês já tá, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Você fala uma coisa que eu nunca esqueci também. Tem frases que marcam a vida da gente, né? A gente escuta e nunca esquece. Uma delas você diz assim: a categoria de base do Ceará é mais profissional do que o profissional do Ceará. O setor mais profissional do Ceará é o setor É a base. Você fala isso. E aí eu queria que os profissionais fossem ver o espelho, né? O trabalho que o Israel faz
que é um trabalho de buscar jogadores, de descobrir jogadores, e jogadores que o Ceará vende, não diz nem muito obrigado, né? Ei, rapaz, obrigado aí, viu, por ter trazido esse jogador para nós. Um deles agora é o David Ricardo, né? E quantos saíram da base, sem a gente ter a menor noção, de repente aparece em algum canto jogando bola e os caras dizem, não, era da base do Ceará. E a gente nunca viu esse jogador. Caio Paulista. Né? Ó, Caio Paulista, Arthur Arthur Vitor, né? São os dois maiores exemplos hoje que nós temos. Tá? Vou te falar uma coisa, olha. Quando você quer vender uma mercadoria, seja um bodegueiro, seja o cara do carrinho do picolé, sabe? Qualquer pessoa que trabalha com vendas, ele não vai esconder a mercadoria dele para vender. Ele vai mostrar a mercadoria para vender. O jogador de futebol é a mercadoria do clube. A base é a indústria de um clube de futebol. Como eu vou pegar o jogador da base e vender bem vendido? Quando eu pegar ele e colocar numa vitrine. E a vitrine é jogar no time de cima. Tem uns que dizem assim, não, mas se for para o Internacional, para o Grêmio, para o São Paulo, esses caras saem daqui jovens, o Ceará ainda tem um percentual, o Ceará ainda lucra mais do que vendendo direto. Não, não é assim não. Ano passado, o próprio Robson de Castro se gabava nos 4 cantos do mundo que o Ceará era um time que a Europa já tinha descoberto, a Ásia já tinha descoberto o Ceará. Eles não vinham mais através de atravessadores, não, vinha direto no Ceará. Por quê? Porque o cara olha para o mercado do futebol e nós temos hoje 3 atacantes, 3 bons atacantes de destaque que saíram do Ceará Esporte Clube e estão fazendo sucesso mundo afora. Arthur, do Palmeiras, o nosso Arthur Cabral, que agora está no Benfica, né? E o Caio Paulista é outro deles. E quantos aí, perdão, o Carlos, quantos a gente vê nessa situação, né? De o Ceará tá sofrendo com esse tipo de jogador. Estou com um probleminha na câmera aqui, mas tudo bem. Quantos a gente vê o Ceará investindo, trabalha o jogador e na hora de colher os frutos técnicos do jogador, ele vende sem o jogador passar pelo profissional e a gente não sabe o fim que esse jogador leva. Né? É muito difícil. O próprio Arley, né, passou na base do Ceará e foi embora. Teve que voltar do Real Madrid B para cá para poder ser reconhecido. E é muito difícil isso para nós, como torcedores, a gente avaliar. Teve um jogador que é uma joia rara do Uruguai, da base lá, jogou até a seleção do Uruguai, não lembro o nome aqui, eu não vou falar aqui o nome, porque eu não tenho certeza, que o Ceará quase trazia, ele deu o título um título mundial ao Uruguai, um título da base lá do Uruguai, né? E hoje está super valorizado. Era na Argentina, viu, Paulo? Era o lateral direito da Argentina. É esse? Era o lateral direito do futebol argentino. Quase fechava com o Ceará. Disseram que o rapaz não prestava para trazer Michel Macedo, viu? Não, eu não sei se é o mesmo jogador, eu acho que é o atacante, que é do uruguaio. E o Ceará hoje está super valorizado. O Ceará estava praticamente fechado com o jogador. É outro jogador, sim. Que o Ceará, como o Ceará estava já na final de Campeonato Brasileiro, e o Ceará já estava praticamente rebaixado, o Ceará resolveu não investir nesse jogador, certo? Não investir no jogador. E aí o Ceará acabou não trazendo o jogador hoje deve estar jogando um grande clube da Europa, inclusive fez o título do Mundial da base lá do Uruguai, se eu não estou me enganando, se alguém quiser me ajudar. É isso mesmo. E aí a gente lamenta, porque para você ver como os olheiros da base do Ceará tem uma boa perspectiva de achar jogadores bons, de pensar bons jogadores, e eu queria isso aqui no time profissional, certo? Eu não sei se você pegar todo mundo que hoje faz um bom trabalho na base e cooptando jogadores, né? Como o Ceará cooptou o Davi Ricardo, o Marcos Vitor, certo? O próprio Arthur Cabral. Então, de levar para o time profissional, chega lá, os caras não vão poder opinar, vão estar só de enfeite, por quê? Porque eles não dão ouvidos. Para o Albeci,
Diz que meu cabelo tá cortado igual o do Albeci. Meu Deus do céu, meu irmão. Não, você tá mais pra peruca do Sérgio Pinheiro do que pro cabelo Sei, do eu Albeci. sei, não tenho o que dizer, não. Não é pintado, não, macho. Acaju, não. É preto com branco, ó. Tá ficando alvinegro, né? Tem parafina, não. Acaju é ótimo. Mas pro Albeci, a galera do Scott, o pessoal que faz o trabalho do Scott, é meramente lista de jogadores. Certo? Ele veio, me dá a lista e pronto. Eu resolvo aqui porque eu entendo de futebol, porque eu fiz um curso da CBF. Cara, olha como é que nós estamos aí. 800 jogadores no caderninho deles, viu? Pois é. E aí não tem o lateral direito. Não tem o lateral direito. Ele pega assim, 800 jogadores. Aí vamos lá. Jogadores que estão ativos numa boa perspectiva. Corta. Jogadores que estão parados. Deixa isso aqui separado, que isso aqui eu vou escolher. Jogadores que vêm de contusão. Beleza, dê prioridade a esses aqui. Só pode ser, cara. Carlos, há quanto tempo? Eu vou fazer uma pergunta a você aqui, bem simples. E o torcedor também pode buscar na memória. Há quantos anos o Ceará não contrata um jogador? Tipo assim, o cara se destacou no Goiás, é titular no Goiás, né? Faz um bom campeonato brasileiro, como aquele Pedro Raul que o Vasco contratou, né? E o Ceará vai lá e tira o cara titular do time. O cara era a estrela do time, era o dono do time. E o Ceará foi lá, ei, vem cá, eu vou bancar você, venha jogar no meu time. Há quantos anos o Ceará não faz isso, cara? Se não fez na Série A, imagine na B, né? Entendeu? Há quantos anos o Ceará não tira um titular, seja de que time for. Seja de que time for. Até de Série B mesmo. Ferroviário ele não tira, mas é difícil. Até de Série B mesmo falando. Entendeu? E tem umas coisas que não dá para entender. Ó. Por exemplo, o cara joga no Ferrinho e ganha 4 mil, o Ceará contrata é 40. Por que é 40? E supervalorização é essa, né? Por que é 40? Tá? Por que o cara não dobra o salário dele vem? Mas porque vai para uma Série A, porque vai para uma Série B. Não, filho. Não é assim que a coisa funciona. É bem diferente. Eu, sinceramente, te falo com toda a sinceridade do mundo. A gente não faz mais com alegria. As lives eu já não tenho mais nem tesão para fazer, sabe? E pasme, né? Eu estou há pouco mais de 4 meses com o meu canal ativo, né? Porque a gente vê que o que a gente queria estar falando, muitas vezes, passa longe do sonho da maior torcida do Nordeste. É malhar em ferro frio, né, cara? É malhar em ferro frio. E você vira repetitivo. Né? Tem gente que diz assim, você persegue a diretoria. Cara, eu queria estar falando de diretoria, não. Se os erros são iguais, cara, as críticas são iguais. Eu nunca vi na minha vida a imprensa bater no doutor Eulino Oliveira. Eu nunca vi. Eu vejo a imprensa idolatrar até hoje Franzé Moraes, o nome Franzé Moraes. Né? É impressionante. Essa diretoria de hoje, a turma quer jogar pedra, quer jogar pau. É complicado, bicho. É difícil. Olha, eu lembro de um ano que o Franzé Moraes foi lá no Rio de Janeiro, trouxe Catinha, titular do Vasco, Anselmo, titular do Flamengo, trouxe Lupecínio, titular do Botafogo, Petróleo, titular do Botafogo, Alberto Borges, e ainda trouxe, sabe quem? Trouxe Zezé, que era o ponta esquerda do Fluminense. O Ceará ia no Santos, trazia o Carlos Alberto Borges. Aliás, no Palmeiras trazia o Carlos Alberto Borges. O Ceará ia no Santos, trazia o Rubens Feijão. Né? Então, cara, olha o nível de jogadores que eu estou falando. Né? Você via na lateral do Ceará Everaldo, você via um Jaime, Bezerra. Você via um Bezerra na lateral esquerda. Né? Cara, sinceramente, aí você olha, vê esses caras jogando hoje e você diz, meu Deus do céu, cara, o que é que está acontecendo, né? Era para ter evoluído e a gente evoluiu 20, 30 anos atrás. Porque esses caras, sinceramente, tu acha que tem algum jogador do Ceará hoje, no elenco inteiro, tem algum jogador que jogasse naquele time de 85, 86? 86 era um timão, viu? Era um timão. Samuel, Everaldo, Djalma, Geu e Bezerra, Caçapava, Rubens, Feijão e Lira, Catinha, Selma e Lupecínio.
Esse time aí jogava com qualquer time. E nós tínhamos no banco Petróleo, nós tínhamos no banco Josué, soldadinho de chumbo, jogando o filho da bola, entendeu? Nós tínhamos Alves. Vindo da base. Vindo da base. Alves vindo da base. Nós tínhamos um Assis Paraíba, um mago da bola, aquele cara, era um absurdo que jogava Assis Paraíba, entendeu? Olha, e hoje você vê, eu vejo sinceramente, eu vejo o Breno jogando, o William Maranhão, cara, dói no olho da gente ver isso. Dói. E o Chay só pose, né? Não, o Chay, pelo amor de Deus. O Chay no time daquele nem Gandula era. Nem Gandula era. Certo? Porque tu vê as jogadas que o Everaldo fazia, né? Tu via as jogadas que o Everaldo fazia, os cruzamentos que o Everaldo dava, o Rubens Feijão dizia que era um... O Everaldo preparava para ele dar uma cabeçada na bola que era pior do que um chute. Que a bola vinha do jeito que o cara fazia, do jeito que queria. Né? Então, cara, é muito difícil. É muito difícil.